profetas que escreve essa carta a estes cristãos. O capítulo 11 de Hebreus é tido como a galeria dos heróis da fé. O versículo 1 vai falar sobre a natureza da fé. O que é a fé? O versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 2 vai dizer que os antigos, pela fé, obtiveram bom testemunho, ou seja, obtiveram a aprovação de Deus. O verso 3 vai dizer que nós entendemos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê passou a existir de coisas que não existiam, de coisas invisíveis. O verso 4 vai falar de Abel. O verso 5 vai falar de Enoque. O verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele exista. O verso 7 vai falar de Noé. O verso 8 ao 29 vai falar de Abraão e de Sara, dos feitos. O verso 20 vai falar de Isaac. O verso 21 vai falar de Jacó. O verso 22 vai falar de José. O verso 23 ao verso 29 vai falar de Moisés. O verso 30 vai falar que pela fé as muralhas de Jericó ruíram, caiu. O verso 31 vai falar sobre Raabe, a meretriz. E nós chegamos ao verso 32 que nós lemos. E o autor prossegue e dizemos: e o que diremos mais ainda? Ou seja, o autor de Hebreus traz um acervo de testemunhos provando que Deus existe, provando que Deus é extraordinário, que Deus é soberano, que Deus é tremendo, que Deus é excelso, que Deus criou os céus. Mas para embasar mais ainda, ele vai dizer: por certo vai me faltar tempo ainda, tempo necessário para me falar dos prodígios, dos feitos, dos êxitos de Baraque, de Gideão, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. O verso 33 vai dizer que esses homens, pela fé, subjugaram os reinos, fecharam a boca de leões, obtiveram promessas. Aleluia. Pela fé, esses homens extinguiram a força do fogo. Pela fé, esses homens fizeram coisas extraordinárias. No versículo 35, vai dizer que pela fé, pela ressurreição, algumas mulheres receberam de volta os seus mortos. Pessoas foram ressuscitadas através do poder de Deus. Mas algo triste, na parte do verso 35, no final, começa dizendo: mas alguns foram torturados, não querendo ser libertos para alcançar superior ressurreição. O verso 36 vai dizer sobre isso agora, sobre os fracassos. Pessoas foram apredejadas, mortas aos fios da espada, foram cerradas ao meio, foram sofrendo zombaria, escárnios, passaram por necessidades, foram afligidas, maltratadas, aprotejadas, colocadas em cárceres, aprisionadas. No verso 38 vai dizer que o mundo não era digno dessas pessoas, as quais andaram afligidas, errantes, por desertos, pelos montes, por covas, cavernas. E adiante de tudo isso surge uma pergunta de extrema importância para nós, para que nós possamos aprender, para que nós possamos prosseguir
surge qual é a pergunta? A pergunta é: o que esses homens tinham? O que esses homens e essas mulheres tinham de tão especial, de tão sobrenatural, que fizeram com que eles operassem prodígios, tivessem êxitos, mas também que fizesse com que eles suportassem